Boa noite, pessoal, me ouve bem? Desculpe a demora, problemas técnicos aqui na transmissão me impediram de começar às 8h20, às 20h20. Tivemos aí um delay. Não tem problema que a gente tire esse atraso durante a aula, tá? Deixa eu ver se o chat está funcionando. Acho que está. Eu estou escrevendo aqui qual vai ser o tema da live. Parece que tem um modo de restrição de chat. Bom, enfim. Eu acho que está funcionando aqui. Eu estou com ele aqui, né? Vendo se tem alguém. A gente já começou a nossa transmissão. Eu vou projetar um materialzinho. A gente está na aula 3 de constitucional. A gente já viu toda a parte introdutória, poder constituinte, direitos fundamentais. E estamos terminando os direitos fundamentais, começando a tratar sobre nacionalidade e direitos políticos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar um tonzinho aí, um grauzinho no material. Vou pôr para vocês aqui. Aula 3, revisão OAB, né? Aproveitem, eu não sei se eu sou bom para fazer isso, mas aproveitem e deem uma curtida aí, não sei se é curtida, se inscrevam no canal e deem aquela questão de personalizar o canal e tal, né? Eu acho que também dá para vocês receberem notificações, dá para vocês saberem quando as aulas estão sendo gravadas. Então, é uma ideia, né? Bom, enfim, a gente está transmitindo. Eu acredito que o chat está restrito ainda. Eu não sei se vocês estão me vendo. Me vendo estão, né? Mas não sei se estão conseguindo ler o que eu estou escrevendo. E também não sei porque acontece isso com o meu chat, viu? Sinceramente, não sei. Mas vamos devagarzinho, a gente vai resolvendo esses pequenos probleminhas. Vamos lá. O tema de hoje, então, essa aula vai ficar gravada, depois eu disponibilizo para vocês. O tema de hoje é a gente falar um pouquinho, durante uma hora e pouco, sobre o tema da nacionalidade. Esse tema é muito rico, porque ele faz divisa entre o direito constitucional e o direito internacional, né? Que trata da parte da nacionalidade também. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Como a Constituição cuida disso, o que é importante para a prova da ordem. Vamos responder uma questãozinha de ordem para a gente ficar por dentro do que costuma cair. E aí a gente avança ainda hoje para o direito político, né? Quem pode votar, quem pode ser votado, quem é proibido de votar no Brasil e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos começar, né? Existem dois tipos de brasileiros que são considerados mesmo brasileiros, que são, primeiro, os brasileiros natos e, segundo, os brasileiros naturalizados. Qual que é a diferença? O brasileiro nato, ele é nato ou porque ele tem sangue brasileiro ou porque ele nasceu no Brasil. Então, vejam, é muito fácil de você ser brasileiro. Não tem dificuldade nenhuma. Basta que você tenha nascido aqui, você já é brasileiro nato. Nato significa estar impregnado na sua alma, né? Você já é brasileiro nato, se você nascer aqui, e também se você nascer fora do Brasil, mas você for filho de brasileiro, tiver sangue na sua veia, sangue brasileiro. Aí você também vai ser brasileiro nato, ainda que você não queira.
porque a situação é uma situação imposta pelo Estado automaticamente. Então, voltando, brasileiro nato pode ser nato pelo solo ou pode ser nato pelo sangue. Daqui a pouco a gente estuda os casos importantes aqui. Se eu tenho, por exemplo, um chinês que veio acompanhado da sua esposa para o Brasil. Então, repetindo, um chinês que vem acompanhado da sua esposa para o Brasil. Eles estão a passeio, turistas. A esposa, a chinesa, está grávida. E aqui no Brasil ela vem a ter um filho durante a viagem que eles estão fazendo. Tanta emoção de estar no Brasil, Rio de Janeiro, assalto e tudo mais. A chinesa ficou, o coraçãozinho dela acelerou demais e ela acabou tendo um parto prematuro. E o chinesinho nasceu aqui. Eles são turistas. O chinesinho que nasceu aqui também é brasileiro nato? Resposta, sim, é brasileiro nato. Mas ainda que ele não queira ser brasileiro, ainda que não queira. Por quê? Porque a Constituição atribui a ele a qualidade de brasileiro simplesmente por ter nascido em solo brasileiro. Tá? Da mesma forma, se eu tenho uma criança que nasce fora do Brasil, e esse caso é importante para a prova da ordem, uma criança que nasce fora do Brasil, os pais são brasileiros. Esses pais também são turistas. Vamos supor que os pais estão viajando lá para França, para Espanha, para onde vocês quiserem. Estão fora do Brasil. E lá tem um filho. Então, você nasceu fora do Brasil, seus pais são brasileiros, e lá eles tiveram um filho. Essa criança é brasileiro nato? Resposta, isso cai na OAB. Então, ainda que eu esteja projetando slides para vocês, eu recomendo que vocês anotem isso, porque isso é um ponto de questão de prova. Qual que é a ideia? Aqui é a seguinte. Se a pessoa nasceu fora do Brasil, filho de pais brasileiros, que não estão a serviço do Brasil, são turistas. Nesse caso, é preciso uma de duas opções. Vou repetir. É preciso que seja preenchida uma de duas opções. Qual? Ou quais opções eu tenho? Primeira, registrar a criança no cartório, no consulado brasileiro, localizado lá no país estrangeiro. Então, está na França, vai até o consulado brasileiro e faz o registro, os pais, né? Obviamente, daí a criança adquire a condição de brasileiro nato. Agora, se eventualmente essa criança não foi registrada no cartório, não foi registrada no consulado brasileiro lá no estrangeiro. Nesse caso, essa criança, para ser brasileiro nato, e isso é o que cai na OAB, para ser brasileiro nato, ela precisa vir morar no Brasil, marquem no caderno. Primeiro requisito, vir morar no Brasil, residência no Brasil. Segundo requisito, ser maior de 18 anos. Terceiro requisito e último, fazer a opção pela nacionalidade nata como brasileiro. Repetindo, se a criança nasceu fora do Brasil, mas é filha de brasileiros que estão passeando, que não estão servindo ao Brasil, nesse caso, ela vai ter que preencher mais um requisito adicional, alternativamente. Qual é ele? Os pais têm que registrar a criança no consulado brasileiro no país estrangeiro. Se isso não acontecer, existe mais uma opção. Isso cai na prova da ordem. A criança tem que vir para o Brasil e a qualquer tempo, após 18 anos, ela vai fazer a opção pela nacionalidade brasileira. E nesse momento, ela se torna brasileiro nato. Ok? Bom. Muito bom. Beleza. Esse é o ponto principal, né? Claro que tem uma infinidade de conceitos para vocês entenderem sobre brasileiro nato. Mas, assim, para a prova da ordem, e nesse contexto de curso que a gente está fazendo nesse formato, isso é suficiente para vocês saberem, lembrarem ou relembrarem aquilo que seria brasileiro nato. O naturalizado, por sua vez, é aquela pessoa que não é nato, obviamente não é nato, senão ele seria nato e não naturalizado.
O naturalizado é aquele que é um estrangeiro e que, no andar da carruagem da vida dele, o sonho dele era se tornar brasileiro. Ele preencheu os requisitos da lei brasileira e conseguiu se tornar brasileiro. Agora, um ponto importante vocês têm que saber aqui. Para que eu seja naturalizado, eu tenho que ter um pedido. Primeiro ponto importante para pegadinha de prova. Não existe a condição de naturalizado automaticamente. Ela sempre pressupõe um pedido da parte interessada. Quem é essa parte interessada? É o estrangeiro que faz um pedido para ser brasileiro. Tá? Bom, existem 2 requisitos constitucionais que a prova da OAB pode cobrar de vocês. Em constitucional. Em internacional tem mais, mas em constitucional são esses. Primeiro, se a pessoa for originária de país de língua portuguesa, vou repetir porque isso já caiu na prova da ordem. Se a pessoa for originária de país de língua portuguesa, nesse caso, a pessoa basta que more no Brasil há pelo menos 1 ano e tenha idoneidade moral. Então, a pessoa que vem de Guiné, Açores, Cabo Verde, Timor, Goá, Angola, todos esses países que falam a língua portuguesa, se a pessoa vem para o Brasil, ela não tem que esperar um prazo longo, que é o prazo da lei. Para ela, tem um prazo mais curto. Mas, em contrapartida, o Estado brasileiro não é obrigado a conceder a naturalização para ela se ela pedir. Tá? Existe uma liberdade aí do Estado brasileiro em conceder ou não a nacionalidade, ok? Bom, a partir disso, a gente tem uma outra ideia, que é para todo mundo. E nessa outra ideia, que é para todo mundo, todo estrangeiro que vier para o Brasil, que quiser ser brasileiro, se ele preencher isso que eu vou falar agora para vocês, observem bem agora, ele vai ter direito a obter a nacionalidade brasileira. Ele vai ter direito a ser naturalizado. Nesse caso, o Brasil, o Estado brasileiro, é obrigado a concedê-lo a nacionalidade. Vou repetir. Na hipótese daqueles que falam língua portuguesa, o Brasil tem liberdade de conceder ou não. Mas, em compensação, o prazo é bem curto. 1 ano de residência, pelo menos, e idoneidade moral. Agora, para todo mundo, francês, italiano, alemão, holandês, todo mundo que vier para o Brasil, quiser se tornar brasileiro, qual é o requisito que eu posso garantir que a pessoa vai ter direito? Mais de 15 anos morando no Brasil, vou repetir, mais de 15 anos morando no Brasil e sem condenação penal. Mais de 15 anos morando no Brasil, sem condenação penal. Nesse caso, a pessoa, o indivíduo, tem direito de obter a sua nacionalidade. Então, repetindo, para eu ser nacional brasileiro, não sendo nato, ou eu venho de país que fala a língua portuguesa, ou se eu não venho, aí eu preencho um requisito que é grande, mais de 15 anos, e sem condenação penal. Isso é o que está previsto na Constituição. A lei prevê outros requisitos, que o Brasil também não fica obrigado a conceder. Nesse caso que eu estou contando para vocês, o Brasil é obrigado a conceder mais de 15 anos e sem condenação penal. Guardem isso, porque isso é objeto de cobrança. Bom, ponto seguinte, vamos falar um pouquinho do do português equiparado. Quem é esse famoso português equiparado? Vamos ver um pouquinho desse português aqui. O português equiparado é esse cara que eu estou colocando um asterisco aqui do lado. Eu vou fazer aqui a nossa imagem para vocês visualizarem bem quem é o português equiparado. Eu tenho aqui, então, um português, o Manuel, dono da padaria. Aqui está a caneta. Português. Manuel. O Manuel, dono da padaria, ele é português, veio de Portugal, não é um país que fala, não são aqueles outros países que falam língua portuguesa, é só Portugal. Portugal tem uma regra mais benéfica do que os outros que falam língua portuguesa. Então, Portugal é isso que eu vou falar agora para vocês.
Manuel, da padaria, português, portanto, veio morar no Brasil. Está morando no Brasil há 3 meses. Vou repetir. Manuel, português da padaria, está morando no Brasil há 3 meses. O Manuel, ele tem direito de obter a sua naturalização? O Manuel tem direito de obter a sua naturalização? Resposta. A Constituição Federal, independentemente de prazo de residência no Brasil, vou repetir porque isso tem que ser anotado. A Constituição Federal, independentemente de prazo de residência no Brasil, ela estabelece que o português que vem de Portugal, ele tem, desde que more no Brasil, não importa o prazo, ele tem reciprocidade em relação aos brasileiros que estão em Portugal. Então, ele pode exercer os mesmos direitos de brasileiro naturalizado, sem se naturalizar. Esse é o pulo do gato, essa é a pegadinha. O português, enquanto português, vindo de Portugal, morando no Brasil, consegue ter os mesmos direitos de brasileiros naturalizados. Como se fosse naturalizado, mas sem selo. Isso que é importante. Como se fosse naturalizado, sem fazer o pedido. É automático isso. Essa não precisa. Em razão da nossa origem, em razão da nossa colonização. Então, o Brasil fez aqui uma reverência a Portugal, concedendo aos portugueses, basta que morem no Brasil, a condição de equivalentes ou equiparados a brasileiros naturalizados. Vou escrever, então, aquilo que você tem que ter guardadinho aí no seu caderno. Português de Portugal. Primeiro requisito, residência no Brasil. Residência no Brasil. Mas, segundo requisito, o que ele vai ter? Equiparação aos naturalizados. Equiparação aos naturalizados. Por isso, a gente costuma dizer que o português equiparado é português equiparado, justamente porque ele se equivale aos naturalizados. Ok? Bom, o problema aqui é que eu não consigo ver se vocês têm dúvidas, se vocês não têm. Eu não consigo, infelizmente, eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu não sei como eu posso solucionar esse problema. Mas, enfim, vamos continuando. E aí, não sei se por algum meio vocês conseguem me mandar dúvidas. Eu também não consigo. Não consigo mesmo ver vocês no chat. Está falando aqui que o chat está bloqueado. Não sei por quê. Mas, tudo bem. Bom, vamos seguir. Vamos seguir a nossa vibe aqui. Beleza. A conexão tá boa. Vamos ir. Aqui, então, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo restaurar o chat. Ah, agora dá, ó. Agora deu. Deu, Augusto. Otávio, desculpa. Oh, que beleza. Agora eu consegui ver vocês, pessoal. Ótimo. O que será que eu fiz de errado? Ou o que será que eu fiz de certo? Oi, Ju. Boa noite. Obrigado, Otávio. Obrigado, Miriam. Oh, agora beleza, pô. Eu me sinto um robô dando aula para a tela, sem conseguir ver a mensaginha de ninguém, sem conseguir me comunicar com ninguém. Esse é o nosso lado humano, né? Aí, se a gente não conseguir ter o chat que dá, o que traz o nosso lado humano, aí a gente vira um robôzinho mesmo. Né? Bom, agora eu consigo, então, ver vocês aqui. Beleza, perfeito. Vamos seguir. Ah, então ótimo. Então, pessoal, essa é a pegadinha do chat. O chat parece que está inativo, mas dá para digitar. Então, podem digitar à vontade. Aproveitem o chat, digitem tudo que... Ô, Madalena, boa noite. Digitem tudo que tem que digitar, façam as dúvidas, tirem as dúvidas. Agora é o momento, aproveitem, né? Ah, entendi, Otávio. Deve estar restrito dos usuários para outro usuário, que é o ao vivo. Pode ser isso. Pode ser isso. Então, beleza.
Na próxima live eu já vou avisar todo mundo que, embora pareça restrito, o chat está funcionando, né? Obrigado, Otávio, pela ajuda aí. Bom, vamos seguir. Agora, pessoal, a gente tem... Então, vimos, ó, voltando aqui para o nosso caminho. A gente viu a diferença entre nato e naturalizado. Aí, espero que esteja tudo ok com vocês. Estou de olho no chat. Se tiver algum problema, vocês me perguntem. A gente viu português equiparado. Tudo bem. E vimos também aqueles originários de país de língua portuguesa. Qual que é a diferença? Vamos lá. Vamos lá para entender isso. Vou fazer um quadrinho aqui. Ó. Português de Portugal. Português de Portugal. Esse é um. 2. Originário de país de língua portuguesa. Originários de país de língua portuguesa. São duas hipóteses diferentes. Se ele colocar na questão da ordem, que tem o fulaninho e o Joãozinho e o Pedrinho. O Joãozinho é português, o Pedrinho é originário de língua portuguesa. Para cada um é um gabarito. Para cada um é uma resposta, tá? Então, qual vai ser, respectivamente, a resposta da prova da ordem se vier assim? O português de Portugal, para ter direito de brasileiro, basta que resida no Brasil. Residência no Brasil. Sem prazo. E o originário de país de língua portuguesa? O originário de país de língua portuguesa é mais difícil. Ele tem que ter a residência no Brasil, residência. No mínimo, 1 ano. Mínimo, 1 ano. E mais um requisito. Qual? Idoneidade moral. Então, guardem essa tabelinha que diferencia bem o português de Portugal dos originários de país de língua portuguesa. E se eventualmente cair na sua prova uma questão dessa, eventualmente com pegadinha, fiquem espertos para não cair nessa pegadinha, tá bom? Tudo bem, então, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Otávio, que está já com facilidade de escrever, se puder ser o intermediador, se tiver tudo ok aí, entre o pessoal, se estão conseguindo entender, estão me ouvindo. Essa é a diferença entre português e originário de país de língua portuguesa. Beleza? Bom. Fechou. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai para o ponto mais importante para a OAB do tema nacionalidade, que são os cargos privativos de nato. Eu vou abrir uma lousa. Vocês printaram essa já, né? Já fizeram print da tela. Beleza, Otávio. Obrigado. Fizeram print da tela, vou zerar a tela e vamos lá. Esse ponto aqui, ó, pessoal, se vocês não gostam de constitucional ou falar constitucional, eu vou guardar só uma página. A página da aula de hoje é essa. Se você está chegando agora para a aula, ou se você está ouvindo essa aula depois que a gente já gravou ao vivo, esse é o momento para você focar. Esse é o ponto que mais cai em provas, né? Em geral. Na OAB e provas em geral. Que são os cargos privativos de natos. Cargos privativos de natos. Percebam um detalhe, então. Se eu estou falando de cargo privativo de nato, pensem como uma coisa meio óbvia, né? Se eu estou falando de cargo privativo de nato, qual é a conclusão que eu extraio disso? A conclusão é naturalizados. Naturalizados. Mais estrangeiros. Naturalizados. Mais estrangeiros não podem. Vou repetir. Se eu estou falando
de brasileiros. Cargos que são privativos de brasileiros natos. Esses cargos que eu vou falar agora não podem, de forma alguma, serem ocupados por brasileiros naturalizados ou estrangeiros. Tá? Vamos lá, então, canetinha vermelha. Quais são esses cargos super importantes que só o brasileiro nato pode ocupar? Vamos lá. Primeiro, vou colocar 2 ladinhos da lousa aqui, tabelinha. Primeiro, presidente da República e vice. Presidente da República e vice. Esses cargos aqui, eu recomendo que sempre que eu marcar alguma coisa na lousinha branca, você fique de olho, porque esses pontos são importantes. Tão importantes que eu estou tomando um tempo aqui para escrever, né, isso na lousa de vocês. Então, Bolsonaro e Mourão são brasileiros natos? São. Tem que ser? Tem. 2. Presidente. Presidentes. Aí eu vou mudar a cor aqui para vocês não errarem, hein? Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, vamos lá. Cuidado com pegadinha. Um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Resposta: pode. Um brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o João. O João é brasileiro nato. E o Juan, o João e o Juan. O Juan é naturalizado. Ok. O João, que é o nato. Deixa eu colocar o nomezinho deles aqui certinho, para ninguém errar esse negócio, hein? Aqui é o João. E aqui é o Juan. Ok? O João, que é nato, pode ser deputado federal? Resposta: sim. Pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Sim. O Juan, que é naturalizado, pode ser deputado federal? Resposta: sim. Pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Resposta: não. Qual a diferença, então? A diferença é, enquanto o nato pode ser deputado e assumir a presidência, o naturalizado só pode ser deputado ou senador, sem a possibilidade de assumir a presidência da casa. Ok? 3. Ministro do STF. Ministros do STF. Percebam, então, que o STF tem 11. Os 11 têm que ser brasileiro nato. Os 11 têm que ser brasileiro nato. Prestem bastante atenção para isso. Então, repetindo, isso não pode esquecer. Quais são as pessoas que têm que ser brasileiro nato? Não tem desculpa. Eles têm que ser natos ou eles não podem ocupar. Ponto final. Presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e ministro do STF. Ministro do STF. Quais ministros? Todos. Todos têm que ser natos. Quantos tem lá? 11. Os 11 têm que ser natos. E se no futuro for aprovada a reforma e colocarem 12 no Supremo? Os 12 vão ter que ser natos. Não vai mudar nada. Tá? Beleza. Próximo cargo que deve ser nato. Oficial da carreira diplomática. Oficial da carreira diplomática. Então, os diplomatas, os oficiais da carreira diplomática, eles obrigatoriamente têm que ser natos. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo de tudo isso. 5. Oficiais das Forças Armadas.
Essa FA significa Forças Armadas. O que abrange as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Vou repetir. Exército, Marinha e Aeronáutica. Ok? 6 e último, ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Então, eu tenho dois grupos. O número 1, 2, 3 pertencem a um grupo lógico que fundamenta a condição de nato exclusivamente para esses cargos. Um fundamento lógico que justifica o grupo 2. Qual é o fundamento lógico que justifica o grupo 1? Ser o presidente da República, o vice, o presidente da Câmara, do Senado e todos os ministros do Supremo natos. O fundamento lógico é que esse grupinho aí ocupa a linha de sucessão do presidente da República. Ou, de outra forma, a linha que substitui o presidente em caso de vaga. Em caso de o presidente eventualmente não poder assumir o cargo, não poder continuar exercendo o cargo, então esses caras assumem temporariamente o mandato, tá? E por isso, já que o presidente, obrigatoriamente, isso todo mundo concorda, o presidente da República tem que ser nato e o vice também, todo mundo que pode eventualmente ocupar o cargo de presidente da República, na substituição do presidente da República, também, logicamente, tem que ser natos. Esse é o motivo desses carinhas serem natos, tá? Por outro lado, que é o grupo 2, do número 4, 5, 6, esses carinhas aí, eles têm que ser natos em razão da segurança nacional. Essa é a lógica que fundamenta o grupo 2. O Brasil tem que estar seguro, o Brasil tem que estar protegido. A diplomacia faz esse papel, os oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica defendem o Brasil, e o ministro da Defesa é o chefe deles, tem que ser nato também, né? Pegadinha de prova. Delegado da Polícia Federal tem que ser nato? Não. Governador de estado tem que ser nato? Não. Prefeito tem que ser nato? Não. Ministro do STJ tem que ser nato? Não, só do STF. Ministro da Justiça tem que ser nato? Não precisa. E da Educação e da Saúde, que são tão importantes para o Brasil? Também não precisa. O único ministro que o Bolsonaro nomeia e que obrigatoriamente deve ser nato é o ministro da Defesa. Repetindo, ministro da Defesa. Esse ponto é top dos top para a prova, tá? Espero que todo mundo tenha entendido. Obrigado, Maria de Fátima. Obrigado. Boa noite, João. Então, beleza. Anotem aí no caderninho de vocês, anotem aí esses materiaizinhos, esses mapinhas, e aí vocês conseguem, na hora da prova, provavelmente muitos de vocês são meus alunos, né, do curso, mas é sempre bom, como exercício físico, né? Não adianta a gente fazer exercício, depois parar e depois participar da competição. A gente tem que manter uma disciplina. Então, a finalidade dessas aulas, embora vocês já tenham provavelmente tido aula comigo durante o curso, a finalidade delas é manter a disciplina de vocês, manter a mente disciplinada, né? A mente vai trabalhando, não está enferrujada, né? Ah, lembro disso. E eu estou focando naqueles pontos que são realmente mais importantes para vocês, tá? Bom, beleza, pessoal. Vamos avançar. Estamos acabando já a revisão sobre nacionalidade, para a gente já engatar a próxima matéria, que é direitos políticos. Então, recomendo que façam um print da tela em 10 segundos aí. Um print para eu zerar a telinha aí e já colocar um outro ponto para vocês ainda dentro da nacionalidade. Beleza. Vamos lá. Então, feito isso, zeramos a tela e vamos avançar para o ponto da perda. Perda da
nacionalidade. Quer dizer, então, que o Brasil, ou que no Brasil, admite-se a perda da nacionalidade? Quer dizer, então, que no Brasil, eu sou brasileiro e eu posso vir a perder a condição de brasileiro? Resposta: sim. Sim. Quando? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um estrangeiro. Esse estrangeiro, ele conseguiu se naturalizar brasileiro. Então, ele é brasileiro naturalizado. Naturalizado. Ok. O que aconteceu com esse cara? Esse cara, vendo que o presidente da República não está querendo incentivar as vacinas, ou está demorando mais para fazer a política da vacinação, esse brasileiro naturalizado, politicamente engajado, ele fala, não, eu não admito isso. Eu não aceito um presidente assim. Eu nem nato sou, mas não aceito ser brasileiro, ainda que naturalizado, e morar no Brasil nessas condições. E ele vai lá, armado, no Palácio do Planalto, e tenta matar o presidente. Então, uma tentativa de homicídio contra o presidente da República. Isso aqui, segundo a lei de segurança, é considerada uma atividade nociva ao interesse nacional. É considerada uma atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional. E esse cara, quando for condenado por ter praticado atividade nociva ao interesse nacional, quando for condenado por sentença judicial, nesse caso, a sentença judicial que condená-lo por atividade nociva ao interesse nacional, exemplo, tentou matar o presidente, e ele é um brasileiro o quê? Naturalizado. Nesse caso, o que vai acontecer com ele? Em vermelhinho, ele perde a sua condição de brasileiro. E aí, consequentemente, o que ele volta a ser no Brasil? Ele volta a ser estrangeiro. Portanto, se ele volta a ser estrangeiro, a gente tem uma primeira hipótese de perda da nacionalidade. Repetindo, nessa hipótese que nunca caiu na prova da ordem. É uma boa questão para cair. Nessa hipótese, ele vai colocar para você que o fulaninho é brasileiro naturalizado, praticou uma atividade nociva ao interesse nacional, tem que estar escrita essa frase na prova. Praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Foi condenado por sentença judicial e veio a perder a nacionalidade. É isso. Tá? Estabelecendo os requisitos assim de forma teórica e lógica para o seu cérebro encaixar. Essa hipótese de perda, primeiro pressuposto, só se aplica aos naturalizados. Se um brasileiro nato, muito cuidado com essa pegadinha, se um brasileiro nato tentar matar o presidente, ele nunca, por esse motivo, vai poder perder a nacionalidade brasileira. Essa hipótese de atividade nociva ao interesse nacional, como condição de perda da nacionalidade, só se aplica aos naturalizados. Ok? Sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Transforma o brasileiro em estrangeiro. Que tipo de brasileiro? Só o naturalizado. E por esse motivo, muita gente mesmo, acredita que o único brasileiro que pode vir a perder a condição de brasileiro é esse brasileiro naturalizado. O que é falso, está errado isso. A Constituição previu uma outra hipótese de perda, que se aplica tanto ao nato quanto ao naturalizado. Então, essa que eu coloquei para vocês agora é a primeira hipótese, que se aplica somente ao naturalizado. Agora eu vou dar uns 10 segundos para você printar, se você quiser. Eu vou zerar a tela para a gente colocar a segunda hipótese para vocês, tá?
10 segundinhos. Beleza? Vamos lá. Zerando a tela. Opa. Zerando a tela. Às vezes eu esqueço qual que é o comando. Beleza. Então, agora a gente vai para a segunda hipótese de perda. Isso a OAB não cobra muito, mas é bom saber porque é difícil. E se cobrar, muita gente não vai saber, né? E você vai saber. 2. Quando que um brasileiro, sendo brasileiro, pode, nato ou naturalizado, pode vir a perder a condição de brasileiro? Segunda, quando ele adquirir outra. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, se eu tenho uma pessoa que é brasileira, agora no meio da pandemia, quando surgiu uma brechinha para viajar, ele conseguiu viajar para a Suíça. Esse brasileiro, que odeia o Brasil agora, conseguiu viajar para a Suíça. Lá na Suíça tudo está bem controlado, a pandemia está super bem controlada, pessoas estão saudáveis, estão fazendo as atividades rotineiras dela. E esse indivíduo que é brasileiro, vamos colocar que é nato, tanto faz. Pode ser nato ou naturalizado, mas vamos colocar que é nato para ficar bem firme isso, para você não errar mais. Esse brasileiro que é nato começa a morar na Suíça, ele começa a gostar, obviamente, Suíça, pô. E aí ele fala, mas como é que eu faço para ficar, ou para me tornar cidadão suíço? Aí ele vai olhar a Constituição da Suíça e verifica lá que são requisitos A, B e C. E aí ele fica morando lá, trabalhando, etc. E ele consegue preencher, depois de um tempo, os requisitos A, B e C, que fazem com que ele se torne, entre aspas, suíço naturalizado. Se fosse fazer um paralelo com o Brasil, seria isso. No dia em que ele consegue, ele faz o pedido, no dia em que o governo suíço, no dia em que o Estado suíço concede para ele a naturalização suíça, automaticamente ele perde a nossa de nato. Vou repetir. No dia em que o país estrangeiro conceder a condição de naturalizado ao brasileiro, se isso foi voluntário, o brasileiro automaticamente perde a nossa, seja ele nato ou naturalizado. Muito importante isso. Muito, muito importante. Beleza? Mas aí você deve estar se perguntando, né? No chat não tem pergunta nenhuma. Mas aí você deve estar se perguntando, mas, professor, estou com uma dúvida, que é a seguinte. Eu estou falando, você deve estar se perguntando, porque os alunos perguntam isso no curso presencial, né? Estou com uma dúvida que é a seguinte. Vamos supor que eu nasci na Itália. Eu nasci na Itália, pode ser. O meu pai é brasileiro e estava servindo ao governo brasileiro. E minha mãe é italiana. Meu pai é brasileiro, minha mãe é italiana, eu nasci na Itália. Meu pai sendo brasileiro a serviço do Brasil, essa é uma outra hipótese que eu não cheguei a falar no começo para vocês, automaticamente eu sou nato. Simplesmente por meu pai ser brasileiro e estar a serviço do Brasil. Vocês aprenderam isso já. Só uma revisão. Então, nesse caso, eu já sou deixa eu colocar uma corzinha aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Nesse ponto aqui, ó, se meu pai é brasileiro e está a serviço do Brasil, eu já sou brasileiro nato. Acontece que, isso você não precisa saber, é o examinador que vai falar para vocês, que eu vou comentar agora com vocês. Suponha que o governo italiano conceda a nacionalidade italiana a quem é filho de italiano ou a quem simplesmente nasceu na Itália. Nesse caso, simplesmente por nascer na Itália, mas eu tenho os dois, eu nasci e minha mãe também é. Nesse caso, eu também sou italiano nato. Aí você fala, professor, então tudo que você falou vale para cá?
No dia em que eu for buscar o reconhecimento da minha condição de italiano na Itália, eu perco a minha brasileira? É isso que eu estou falando agora para vocês? Resposta: óbvio que não. A Constituição excepciona a hipótese de eu ir buscar uma de nato. Se eu for buscar em outro país aquilo que já era meu na origem, ou seja, já era nato, então eu não perco a minha de brasileiro. Eu só vou... E a dica da prova é essa. A dica da prova é... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tabela para você, para você que não entendeu muita coisa ou entendeu pouco, decorou a tabela, matou a questão. Ó, se você é brasileiro nato, e foi buscar outra de nato, outra, mais uma de nato, qual é a conclusão? Vai ficar com a dupla. Vai ficar com brasileiro e estrangeiro. Por exemplo, a Itália. Então, eu vou ser brasileiro nato e italiano nato. Agora, 2. Se eu sou brasileiro nato e fui buscar na Suíça uma de mais uma de naturalizado, quanto que eu vou ficar? Nenhuma. Quer dizer, nenhuma não, né? Eu vou ficar com uma que é a de naturalizado. Deixa eu voltar aqui. Vou perder a minha de brasileiro. Deixa eu apagar só isso aqui, não apagar tudo. Então, a resposta é, nesse caso, eu vou ficar com a minha de naturalizado. E o que vai acontecer com a minha de nato? Eu vou perder. Perda. Então, é essa tabelinha importante para você conseguir enxergar o que eu estou falando. A Constituição Federal fala que vai perder a condição de nato aquele que adquirir outra. Mas desde que a outra que eu adquiri não seja de nato. Desde que seja de naturalizado. Ok? Isso, essa lousa, isso que eu expliquei agora é muito importante também. É muito importante. Isso, Ettore. Nesse caso de cima, só no de cima, viu, Ettore? Porque aqui a gente tem, deixa eu colocar em preto aqui para dividir bem a lousa, para não confundir ninguém aí de vocês. Ó, vamos lá. Eu tenho duas hipóteses, se vocês estão enxergando o que eu estou falando, o que eu estou desenhando aqui. Primeira hipótese. Eu tenho brasileiro nato, vou buscar mais uma de nato e vou ficar com dupla nacionalidade. Ok. É isso que o Ettore falou no chat. Agora, o que a gente está vendo agora é a segunda hipótese. Eu tenho uma de brasileiro nato. Vou buscar mais uma. Mas essa mais uma é de naturalizado. O que acontece com a minha de nato? Perdi, ó. E qual que eu vou ficar? Só com uma de naturalizado. Ok? Conseguiram entender isso? Não é tão simples, mas também não é tão difícil. E é super importante. Beleza? Obrigado, Ettore. Vamos lá. Vamos seguir. Então, é isso aí. Fechamos, então, o tema da nacionalidade. Fechado. Vamos agora para a questão, para a gente treinar um pouquinho. Agora eu vou fazer assim, ó. Como eu estou conseguindo ver vocês no chat, estou conseguindo ver, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, mas antes de eu responder, eu queria ver a resposta de vocês, tá? Aí no chat. Quem quiser, obviamente, escrever aí o que vocês marcariam. Vamos lá. A questão é a seguinte. Vamos juntos. Luca, deixa eu só diminuir um pouquinho minha letra aqui, para a gente conseguir fazer junto. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 97. Filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. Beleza? Então, o Luca é filho de italiano com pai brasileiro. Quando do seu nascimento, seus pais se registraram apenas perante o registro civil italiano.
não registrado no consulado brasileiro. Bom, Luca nunca procurou se informar sobre seu direito à nacionalidade brasileira. Ficou na Itália e tal. Mas agora, vislumbrando o seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado, no qual você trabalha, a fim de saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta, em conformidade com a legislação brasileira, o procedimento correto a ser indicado pelo seu escritório. Eu vou ler com vocês alternativas, vou esperar uns 2 minutos para vocês responderem o chat e depois a gente responde juntos aqui. Bom, letra A. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. B. Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já é maior de idade. C. Luca tem direito à nacionalidade brasileira, mas ainda que a obtenha, não será considerado brasileiro nato. D. E última. Luca deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Vamos lá, reloginho na tela, vocês estão... Heitor já respondeu em 1 segundo. Heitor, já temos uma resposta aí em menos de 10 segundos. E os outros? Madalena falou D também. Mais alguém? Miriam também falou D. Muito bem, pessoal. É isso aí. Parabéns. É a letra D o gabarito, mas vamos responder aqui. Vou responder junto com vocês. Vamos lá. Uma canetinha vermelha e vamos lá. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira. Claro que tem. Nesse caso, basta que ele venha morar no Brasil e faça a opção pela nacionalidade após a maioridade. Como ele já tem a maioridade, a questão nem colocou isso, já está superado esse requisito, né? B. Luca não mais poderá obter. Percebam que a letra A e a letra B, em 10 segundos, você manda embora. Você vai ficar entre C e D. C. Luca tem direito, mas ainda que consiga, nunca será nato. Aí que está errado. Se ele conseguir, o que ele será é nato. Se ele conseguir, ele será nato. Portanto, deu o gabarito. Luca deverá residir no Brasil, primeiro requisito, e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Ótimo. Então, essa questão, o gabarito é a letra B de dado. Beleza, pessoal? Isso, Otávio. Isso aí. Então, todo mundo já entendeu, todo mundo já enxergou qual é o erro, ou quais são os erros da letra A, B e C. Perfeito. Vamos continuar, então. Vamos dar início já ao tema de... Opa, federação ainda não. Direitos políticos. Direitos políticos. Vamos direto nos pontos importantes aqui, que são os 3 pontos importantes sobre direitos políticos. Primeiro, quem não pode votar no Brasil, que são chamados de inalistáveis. Eu coloquei aí no material de vocês, o voto é proibido. Quem tem voto proibido no Brasil? Quem tem voto proibido no Brasil? Vamos lá. Primeiro, isso aqui vocês mais erram, tá? Primeiro, os estrangeiros. Estrangeiros. Estrangeiro, nem brasileiro é, obviamente que não vai poder participar da condução da política do Brasil, não tem sentido nenhum. 2. Conscritos. Guardem essa palavrinha aqui,
Porque conscritos, quem são? São aquelas pessoas que estão servindo, que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Por exemplo, aquele cara que está fazendo exército, naquela época, entre 17 e 18 anos. Esse cara é chamado de conscrito. E ele é proibido de votar, embora o voto já possa se dar a partir de 16 anos. Se ele tiver conscrito, se ele estiver servindo as Forças Armadas, ele não vai poder votar nem ser votado. O voto dele é proibido. Eles são chamados de inalistáveis. Todos eles, estrangeiros e conscritos, são chamados de inalistáveis. Então, primeira dica importante para a prova da ordem é quem não pode votar. Quem é proibido de votar, por experiência, é o lugar que vocês mais erram nas perguntas sobre isso, tá? Então, estrangeiros e conscritos não podem votar. Aí, depois tem voto facultativo, voto obrigatório, que vocês já conhecem, eu nem vou precisar ficar passando por isso, que já é o básico do básico. Segundo ponto, então, voto inalistáveis, ok, visto. Segundo ponto importante, esse a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo, é a reeleição. Vamos lá. Vamos zerar a tabelinha aqui para a gente fazer sobre a reeleição, que é super importante. Vamos entender um pouquinho da nossa reeleição brasileira. Vamos ver o que a gente consegue falar sobre isso. Reeleição. Primeira coisa, o que vocês costumam errar. Eleição, deixa eu ver se eu consigo uma corzinha boa aqui. Eleição para o legislativo. E igual. Essa é uma. Eleição para o legislativo. Mas eu também quero conversar com vocês de uma outra eleição. Eleição para o executivo. Igual. Então, eu queria que vocês enxergassem dois pontos aqui, dois pontos de vista. Como funciona a eleição para o legislativo e a reeleição, e como funciona a reeleição para o executivo. Então, o Alexandre Frota foi eleito deputado federal. Ele pode ser reeleito? Pode. Depois ele pode ser reeleito de novo? Então, 2022 ele é reeleito, até 2026. 2026 ele pode ser reeleito de novo até 2030? Pode. 2030 até 34, pode de novo? Pode. Então, que regra a gente tem? O legislativo não tem nenhum impedimento. Ou seja, deixa eu colocar de forma mais didática para vocês. Reeleição para o legislativo, não tem impedimento nenhum. Mas o que significa isso? Quantas quiser. Quantas puder, né? Quantas ele conseguir. Quantas ele for eleito. Então, ele pode se candidatar e ser eleito por quantas vezes ele quiser. Para o legislativo. Então, vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais e federais, todos eles podem se reeleger por quantas vezes conseguir. Ok? A nossa grande discussão aqui é a reeleição para o executivo. Estou falando agora de Bolsonaro. É para esse cara aqui que é o problema na questão da prova. Executivo. Pode se reeleger ou não? Vamos lá. Então, vamos supor aqui que eu tenho um primeiro mandato do presidente Bolsonaro, que termina em 2022. Ok. Então, esse é o primeiro mandato. Primeiro mandato. O presidente Bolsonaro, que ficou de 18 até 22, ele pode ser reeleito? Ele pode ser reeleito? Essa é a pergunta. Resposta: sim, pode. Por quantas vezes? Então a resposta é sim. Por quantas vezes? Por uma única vez, de forma sucessiva. O que significa uma única vez? Essa palavra, uma única vez, é um limitador.
E se é um limitador, é aqui que a prova vem. É aqui que a prova te pega. Existe limite de reeleição para o executivo? Sim. Quantas vezes? Uma só. Quando? No período sucessivo. Então, Bolsonaro pode voltar de 22 a 26? Pode sim. Depois ele pode voltar de 26 a 30? Não, não pode. Então, vamos lá. De 22 até 26, 2022 a 2026, podemos ter uma reeleição permitida para o Bolsonaro. Agora, de 26 até 30, está vedado. Mas depois o Bolsonaro pode voltar de 30 a 34? Pode. E pode se reeleger de novo? Pode. Os americanos, né, os Estados Unidos, eles têm uma regra que o presidente só pode se reeleger por uma vez. E nunca mais pode voltar, né? Então, se o cara conseguiu se reeleger, já era. Já era, uma vez só. Aqui no Brasil, não. Você pode se reeleger uma vez. Depois, você fica um tempo sem estar no mandato. Depois, você pode voltar de novo. Era o que... não é uma artimanha. Era a estratégia que o PT ia usar em relação a Lula-Dilma. Ia fazer a dobradinha. Lula-Lula, Dilma-Dilma, se não tivesse o impeachment, e depois, novamente, Lula e Lula. Porque no Brasil é permitido isso. Mas, na terceira vez, o Lula não poderia voltar, por isso que ele não voltou. A reeleição dele foi vedada. Então, o máximo que pode ficar o presidente da República, governador e prefeito, é por 8 anos do mandato. 4 mais 4. Depois ele tem que ficar 4 na geladeira. E aí, novamente, ele pode voltar com 4 mais 4. Ok? É isso. Isso é super importante. É a reeleição do poder executivo. Professor Marcos Bittencourt, satisfação, grande honra. Grande professor. Os poucos alunos que tem aqui, recomendo que sigam o professor Marcos Bittencourt. É um grande nome do direito constitucional e administrativo, né? Sigam lá o canal dele. Tem muita coisa boa lá, né? Pode ter certeza. Ettore, deveria ser assim aqui também. Exatamente. Deveria ser assim aqui também, né? Mas por questões políticas, eu acho que vocês já estão enxergando que isso não vai ser muito próximo, né, da nossa realidade. Talvez a gente aí, eu e vocês que estamos no chat, a gente não consiga ver esse futuro, né? Isso que a gente talvez gostasse que acontecesse, ou gostaria que acontecesse. Beleza. Essa é a regra da reeleição. Ok. Existe uma outra regra que eu quero ainda falar hoje para vocês, a gente vai terminar a aula falando disso, que é a regra da inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. O que é isso? Vamos lá. 10 segundos na tela, para quem quiser fazer um print. E a gente vai falar do nosso último tema de hoje. Inelegibilidade reflexa. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, começar já com o desenho. Eu tenho aqui o governador de estado. Governador do estado de São Paulo. Ok. Esse é o governador do estado de São Paulo. Beleza. Esse cara, qual que é o território dele? Ué, o território dele é o estado de São Paulo. Então, ok. Estado de São Paulo. Porque ele é governador do estado. Como ele é governador, ele tem às mãos dele a máquina administrativa. Então, a Constituição, o legislador constituinte, foi diligente no sentido de, olha, pessoal, se eu deixar o governador eleger os parentes dele em municípios ou em câmaras, Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa, deputado estadual, naquela região do estado, isso vai ser nocivo. Por quê? Ele tem a máquina na mão dele, ele pode usar
a máquina do governo para conseguir fazer campanha para os seus parentes. E ele vai conseguir depois, querer entrar, eleger a sua esposa como prefeito de um município nesse estado. Ele vai conseguir, em razão da força que ele tem, ele está expansivo. Ele vai poder usar, por exemplo, um filho dele, eleger o filho dele para vereador de um município, eleger um filho dele para deputado estadual, eventualmente até eleger um filho dele como deputado federal por aquele estado, ou um senador por aquele estado. Então, existe um impedimento que o legislador constituinte, quando foi fazer a Constituição, escrever a Constituição, ele resolveu chamar de inelegibilidade. Vou escrever aqui. Inelegibilidade. Inelegibilidade nada mais é do que um impedimento. Impedimento de ocupar cargo político. Mas vejam, não é um impedimento para o governador. Percebam a sacada aqui. É um impedimento para os filhos dele. É um impedimento para a esposa dele. Enquanto o governador estiver no poder, os seus filhos, esposas, parentes até segundo grau, colateral, afinidade, consanguíneo, não importa, parentes até segundo grau, não podem ocupar nenhum cargo político nesse espaço azul que eu contornei para vocês aí, que é o território do governador. Então, na verdade, o governador congela os parentes. Os parentes não podem entrar no seu território. Detalhe importante, que aconteceu com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E se os parentes entrarem junto com ele? Então, o cara foi eleito governador, o Zé foi eleito governador, a Maria, esposa dele, foi eleita prefeita. Não dá para ser prefeito, né? O filho foi eleito deputado estadual. A mulher foi eleita deputada federal pelo estado. Aí, tudo bem? Tudo bem, porque são eleições que acontecem no mesmo período e todo mundo foi eleito junto. Todo mundo foi eleito junto. Aí pode. O que a Constituição veda é o cara estando no poder, percebam bem isso, que é importante. O que a Constituição veda é o cara estando no poder, usar esse poder que ele tem para depois começar a colocar os parentes lá. Fechou? Isso é importantíssimo. Então, os parentes desse cara aqui, os parentes até segundo grau do chefe do executivo, no meu exemplo, o governador, estão inelegíveis. Eles estão impedidos de disputar as eleições em qualquer âmbito dentro do espaço territorial desse meu exemplo, que é o governador. Ok. Deixa eu ver como é que estão no chat. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Tem a grande pegadinha, tá agora. Eu vou falar agora. A grande pegadinha é a seguinte. Olha só. O presidente Bolsonaro tem um filho que é vereador. E aí, esse filho vereador já era vereador antes do presidente ser presidente. O filho vereador impede o Bolsonaro de ser presidente? Não. Isso é importante saber. Vereador não impede ninguém. Legislativo não impede ninguém. Quem impede é o executivo. O chefe do executivo impede seus parentes no território dele. Prefeito impede parentes. Em qual território? Do município. Governador impede parentes. Em qual território? Do estado. Presidente impede parentes. Em qual território? Nacional. Por essa conclusão, os parentes do presidente Bolsonaro não podem mais entrar em nenhum cargo político. Mas a pergunta é, tivemos eleições municipais agora, e um filho do Bolsonaro se candidatou à reeleição para Câmara de Vereadores. Pergunta, vereador não está dentro do território nacional? Tá.
O Bolsonaro já era presidente da República quando o filho se candidatou à reeleição? Já. E essa é a questão para a prova, uma ótima questão para a prova da ordem. O presidente Bolsonaro impede o filho de se candidatar à reeleição? Não. Essa é a única exceção em que o chefe do executivo não impede seu parente de se candidatar. Qual que é a resposta para a prova? A resposta é: se o parente já era titular de mandato eletivo e se candidata à reeleição. Vou repetir. Existe uma única exceção à regra da inelegibilidade reflexa. Que exceção é essa? Se o parente, quem estiver escrevendo, vou dar tempo para anotar, se o parente já era titular de mandato eletivo e se candidata à reeleição. Resumo da ópera. Se o prefeito, governador ou presidente já tinha um parente no seu território eleito e depois que esse prefeito, governador e presidente entraram no território, esse parente quiser se reeleger para o mesmo cargo, a Constituição não estabelece impedimento. É a única hipótese em que a Constituição não estabelece impedimento. E foi justamente por isso que o filho do presidente Bolsonaro conseguiu se candidatar novamente a vereador pelo Rio de Janeiro, tendo o pai como presidente da República, já o pré-chefe Jair Bolsonaro. Todo mundo entendeu isso? Isso é super importante, hein, galera? Olhando para o chat aqui, vendo se tem alguma dúvida, se está difícil. Eu vou, então, fazer para vocês alguns exemplos, tá? Para vocês não caírem em pegadinha na hora da prova. A gente está terminando já a nossa matéria. Vamos lá. Primeiro exemplo. O fulaninho, o Zé, ele é prefeito. Vou colocar o Zé aqui como 3 coisinhas, tá? O Zé é prefeito, o Zé é deputado federal e o Zé é governador. São 3 situações, tá? O Zé é prefeito, o Zé é deputado federal e o Zé é governador. Vamos colocar 3 casos aqui. Aí eu vou ter que colocar um parente, porque a regra é aquela que impede parentes, né? Senão a gente não consegue entender a matéria. Bom, então eu vou colocar a esposa dele, que é a Maria. O Zé e a Maria. Ok? Vamos lá. Então a pergunta é a seguinte, ó. Tenho 3 Zés e 3 Marias, tá? A primeira pergunta é, então, Zé, Maria. Maria e Maria. Vamos lá. O Zé é prefeito. A Maria quer se candidatar a deputada federal pelo estado de São Paulo. Zé é prefeito de Campinas. Pergunta: Maria pode se candidatar a deputada federal pelo estado de São Paulo, tendo o marido Zé como prefeito de Campinas? Exatamente, Ettore. Então a pergunta é a seguinte, ó. Eu quero ver se vocês estão acompanhando. A pergunta é: o Zé é prefeito de Campinas. A esposa dele, Maria, pode se candidatar a deputada estadual pelo estado de São Paulo? O que vocês acham? Otávio, enquanto o pessoal não responde. Otávio, resposta: sim. Em qualquer cargo, se eu estiver me reelegendo, eu posso continuar me reelegendo, tá?
Não existe impedimento nenhum. Para reeleição. Muito cuidado, porque tem que ser reeleição. Se o cara ocupava um cargo antes do parente chegar, e agora ele quer galgar um outro cargo maior, aí não pode. João, beleza, perfeito, acertou. O João falou que pode, a Maria pode ser deputada federal. Sim, por quê? Olha só, percebam aqui, o João é prefeito de Campinas. Qual que é o território dele? Campinas. Quem que ele impede? Os parentes. Ele impede os parentes de ser vereador ou prefeito por Campinas. Ele pode, os parentes podem ser vereadores por outro município da região, qualquer outro, podem ser prefeitos em outro município, podem ser governadores, podem ser deputados, o que quiser, fora do município. Ok? Segundo exemplo. Quem tiver dúvida, me avisa, hein? Segundo exemplo. Zé é deputado federal por São Paulo. Por São Paulo. Pegadinha agora, hein? Maria quer se candidatar a governadora de São Paulo. Pode ou não pode? Beleza, Otávio? Certinho. Em relação à questão 1, perfeito. Todo mundo acertou. Agora eu estou na 2. É que eu acho que o chat tem um delay. É normal. Eu estou na 2. A 2 é a seguinte. O Zé é deputado federal. A Maria quer ser governadora por São Paulo. Pode ou não pode? João falou que não. Alguém tem outra opinião? Ettore, Otávio. Ettore falou que pode. Ó, tá feita a divergência, hein? Agora a aula ficou boa. Agora que a gente está acabando, é que o bicho começou a pegar, né? Agora começou a pegar fogo. Quando um fala não, o outro fala sim, um erraria, obviamente. Otávio falou que não. Pessoal da OAB, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Eu vou escrever aqui no canto, para ninguém esquecer mais isso. Anotem isso no caderno, por favor, hein? OBS de ouro. OBS de ouro. Qual que é essa OBS de ouro? Vamos lá. Essa regra que a gente está estudando, essa regra de impedimento, só se aplica essa regra só se aplica em relação essa regra só se aplica em relação aos parentes do agora, hein? Aos parentes do guardem isso, por favor, hein? Por favor. Essa regra só se aplica aos parentes do chefe do executivo. Essa regra só se aplica aos parentes do chefe do executivo. O que significa isso? Qualquer parente do legislativo não impede ninguém. Se eu tenho um parente que é legislativo antes de mim, eu nem preciso me preocupar. Ele não está me impedindo. Agora, se eu tenho um parente que está no executivo, aí tem que acender a luzinha vermelha. Aí é motivo de preocupação. João, não é o motivo de federal ser maior. O motivo é que o legislativo não impede parente nenhum. Quem impede os parentes são os chefes do executivo. Isso é importantíssimo. Não sei se vocês conseguiram entender. Estão vendo que interessante? Otávio, João, se caísse uma questão na prova disso, teriam errado, né? Espero que agora não erre mais. Foi bom ter feito o exemplo. Foi bom ter feito a hipótese aqui do desenho, né?
para vocês localizarem o ponto que a prova da OAB é prática. A prova da OAB é exatamente isso, contando uma história. Mas eu preciso que vocês escrevam no chat aí se estão entendendo ou não. Porque daí a gente fica mais um tempinho aprofundando isso. Beleza. Não esqueçam mais isso, tá? Não esqueçam mais isso. João, também entendeu? Ótimo, ótimo. Então, agora, para fechar, a saideira da aula de hoje, hein, pessoal? A saideira, depois a gente faz uma questão para terminar, mas aí terminou. A saideira teórica. Última. O Zé é governador. Ok? O Zé é governador pelo estado de São Paulo. O Zé é governador pelo estado de São Paulo. Maria pretende ser presidente da República. Pergunta: pode ou não pode? Agora, eu estou com outra pegadinha. Eu estou comparando executivo com executivo. O Zé é governador de São Paulo. Maria quer ser presidente. Pode ou não pode? Bom, o chat é outra coisa, né? Consigo entender vocês, né? Ettore falou que pode. Ettore falou que pode. E aí? Pode ou não pode? João, Otávio, e aí? Perguntar de novo. Última pergunta, pessoal. Vamos acertar isso aí. O Zé é governador de São Paulo. Maria quer ser presidente da República. Pode ou não pode? Respondendo. O Zé, sendo governador, ele só impede parente dentro do território dele. Qual que é o território dele? O estado de São Paulo. Se a Maria quer ser presidente, isso, Otávio, muito bem. Se a Maria quer ser presidente, ela vai sair do território dele e vai pegar algo maior. Aí não existe problema nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Respostas. Primeira, Zé é prefeito, Maria quer ser deputada federal por São Paulo. Resposta: sim, pode. 2. Zé é deputado federal, Maria quer ser governadora. Sim, pode. Porque deputado não impede ninguém. Terceira, Zé é governador de São Paulo, Maria quer ser presidente. Resposta: sim, também pode. Portanto, os 3 bonequinhos que eu coloquei, os 3 exemplos que eu coloquei, resposta é sim, podem. A resposta é sim, podem. Beleza? Isso, Maria de Fátima. Isso, João. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Aí, pessoal, para a gente encerrar a aula, tivemos aí 1h
quase 1h30 de aula, né? Hoje. Praticamente mais de 1h30, 1h40 de aula de hoje. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai... Deixa eu ver como é que tá o chat. Tá ok. Todo mundo acertou. Vocês estão de parabéns. Todo mundo entendeu a matéria. Isso é super importante. Vamos fazer a questão para a gente finalizar saideira da aula. Saideira da aula. Estou vendo aqui que alguns alunos não conseguiram assistir essa aula. Então, eu vou deixar gravada. Para quem não conseguiu, né? Eu vou colocar amanhã cedo já no YouTube, tá? Para quem não conseguiu. Ok? Eu vou deixar no YouTube, eu estou avisando o pessoal aqui. Tudo certo. Amanhã tá para vocês aí. E até para vocês que quiserem revisar, é que eu estava montando a vinhetinha para ficar tudo certinho, organizado as aulas 1 e 2, né? Aí eu vou jogar tudo de uma vez, aí ver se eu consigo já organizar e jogar 1, 2, 3, para quem não conseguiu ver a aula de hoje, conseguir participar, pelo menos online, né? Que já é alguma coisa. E vocês que assistiram hoje, podem, de repente, voltar em alguma coisa que vocês não entenderam muito bem e repetir a aula, né? Aproveitar. É uma revisão, mas está sendo uma revisão longa, né? Vamos lá. Então, questão 2 da aula de hoje, última questão, saideira da aula. José Maria, vamos lá, vou colocar o vermelhinho aqui para seguir com vocês na canetinha certa. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situado no estado Alfa. Então, cidade Delta, estado Alfa. O que interessa é o prefeito da cidade Delta. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de Zé Maria, Janaína, com 22, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Então, percebam aqui, uma primeira situação é o Zé Maria foi eleito prefeito em 2016 junto com a sua filha. Se eles foram eleitos juntos e ela organiza uma reeleição, não existe problema nenhum. O problema estaria se a filha quisesse começar agora, que o pai já é prefeito. Acho que todo mundo entendeu isso. Ela, tendo 22 anos, não é problema. Para ser vereador, 18 anos. Todo mundo sabe também, por isso que eu nem passei por isso. Bom, primeiro ponto é esse. Segundo, vou mudar a cor aqui, que é a outra filha. Rosária, 26 anos. A outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova, com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição de prefeito, faz planos para ingressar na política, disputando, olha só, uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, a filha quer ser deputada estadual. O pai é prefeito de Campinas, por exemplo, e a filha quer ser deputada estadual por São Paulo, do estadual. Diante desse quadro, desse cenário político, a família contrata um advogado, que é você, para orientá-la acerca disso, se pode ou se não pode. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico brasileiro, o que você, como advogado, afirmaria? Vamos ler A, B, C, D, vamos ler junto. Eu dou aquele tempinho de 2 minutos para vocês responderem no chat, e depois a gente responde e termina a aula, tá? Letra A. As filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que Zé Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do executivo do município dela. Essa é a letra A. Letra B. Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do poder executivo do referido município. C. As candidaturas de Janaína para a reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada estadual não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. D. E última alternativa. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora,
mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao cargo de deputada estadual, tendo em vista o fato de seu pai exercer a chefia do Poder Executivo Municipal. A, B, C, D, pensem 2 minutinhos. Otávio já respondeu, Ettore já respondeu. Muito bom, pessoal. Vocês responderam a letra C. Vamos ver os outros. O que acha? Otávio e Ettore já responderam. Madalena, C. Ótimo. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Continuando.